Olá pessoal, sétimo ano, professor Romeu de Geografia. É o seguinte, vamos ver essa habilidade aqui, né? Habilidade já de julho, é analisar a distribuição do território brasileiro, da população no território, e a gente considerar, observar essa diversidade étnica, né? Que o nosso território traz consigo, né? Isso aí é histórico já para nós. Mas primeiro vamos ver isso aqui. Ó. O território brasileiro ele foi formado, né? A primeira intenção de formação dele foi dada pelo Tratado de Tordesilhas. Ali o Brasil ele inaugura o seu próprio território, tá? Então a gente tem essa formação que ao longo dos séculos, né, desde que o Brasil foi descoberto em 1500, formalmente, até 1903, 1905, quando o Brasil tem esse desenho que a gente usa na escola, que a gente usa como referência oficial, né? Oficializado ele foi em 1988. Então, o mapa do Brasil hoje, do território brasileiro, ele foi consolidado na Constituição de 1988. E como é que o Brasil chegou nessa formatação, nesse desenho de limitações territoriais? Através de diplomacia, por vezes através de guerra, por vezes através de compra, né, aquisição de território. Então o Brasil foi formando o seu território nesse processo histórico. Tá? E à medida que não aconteceu do Brasil adquirir o território para depois falar assim, não, agora pode vir gente. Não, o processo foi se desenrolando tanto na dinâmica da sociedade quanto na dinâmica territorial. As duas coisas estavam juntas. Tá? Então o território foi formado, mas já na época do descobrimento já houve ali uma escolha, né, meio que forçada do lugar onde se estabelecer. Né? A gente sabe que no Brasil, no descobrimento, a população que ali começou a se assentar, ela ficava ao longo da faixa litorânea. Então, a gente sabe que a faixa litorânea aqui no Brasil foi a primeira que sofreu os efeitos de ocupação humana. Né? Não é de a gente se assustar de ver a vegetação de Mata Atlântica, essa que a gente gosta de ver muito quando vai para o Ubatuba, quando o Caraguatatuba, de ver essa mata sofrida já, né? Com pouquíssima extensão de terra, de vegetação, se a gente considerar 1500, por exemplo. Então, a distribuição já se dá por essa razão. Né? Os portugueses vieram aqui no Brasil, exploraram o pau-brasil, exploraram a Mata Atlântica e dali eles foram fazendo um movimento de interiorização do território brasileiro. Então, a partir desse momento, a população ela começa a se distribuir. Mas se distribuir atendendo a qual critério? Ela se distribui atendendo ao critério da própria sobrevivência. Onde tinha terra melhor para plantar, onde tinha rio para tomar água, onde poderia assentar ou existir uma vila, uma ocupação humana diferenciada, onde dava para plantar de uma forma mais adequada. Então isso daí, esses elementos, eles foram norteando a nossa ocupação. Então a distribuição ela se dá por conta de possibilidades. Né? Professor, hoje a gente obedece esse critério, né? Essa distribuição ela atende a gente procurar o melhor lugar para a gente atende sim, mas é lógico que tem a questão cultural que a gente não pode desconsiderar, né? Se a gente for exemplificar, por exemplo, vamos pegar o semiárido do Nordeste. Professor, mas tem gente lá no semiárido? Tem gente no semiárido do Nordeste, que historicamente é o lugar deles, de pertencimento deles, de identidade deles. Então é aquela terra que eles lutam para poder fazer ser deles. E eles não tem como você lutar numa terra se você não estiver nela. Né? Eles estão lá, eles lutam por aquilo. Professor, mas chove pouco, é muito calor, né? Tem um índice de pobreza muito grande, uma escassez de alimento, né? Uma escassez de água. É verdade. Mas mesmo assim, ainda há o assentamento, a ocupação, o estabelecimento de pessoas nesses locais. Porque foi atendendo critérios. Né? Professor, mas por que eles ficaram lá? Se identificar com a terra, né? A vida dura, né? Muito difícil, vai formando um caráter difícil também, né? Pessoas mais resistentes, né? Para certas situações. E ali eles foram ocupando aquele território, né? Como existe em qualquer lugar do mundo. Mas a distribuição ela atende principalmente, por isso que a gente vai ver que tem diferença de ocupação de um lugar para o outro, de uma região para outra, do estado para outro, de um país para o outro. A distribuição ela vai atender a oportunidade, né? Que oportunidade determinada a realidade geográfica, ou estado, ou cidade, ou país, ou região, que oportunidade que a realidade geográfica ela oferece para que a população seja atraída para essa oportunidade, né? Porque ninguém vai deixar o seu lugar de convívio, o seu lugar de formação histórica, o seu lugar de identidade para ir para um lugar que não vai oferecer nada. É difícil, né? Porque sempre que a gente vai pensar em se deslocar, a gente vai pensar numa melhora.
A gente nunca pensa numa pior, tá certo? Então, é por questões de oportunidades. Questões culturais também, professor? Também. Né? O que é hoje, se a gente for imaginar, né? Pega a gente aqui em Taubaté, nós, morando aqui em Taubaté, com um clima agradável. Dificilmente um morador de Taubaté vai migrar, né? Vai lá para a região do semiárido do Nordeste. Fala assim, eu tenho o Rio Paraíba aqui no pé da serra. Posso ir para a praia a hora que quiser, que é perto. A Serra da Mantiqueira está aqui. Né? Eu tenho um clima maravilhoso, não faz muito frio, também às vezes não faz muito calor. Eu vou ter que me adaptar àquele clima, né? Aquela rusticidade, né? Que é um clima duro, difícil. Ah, não. Então hoje a gente não pode mais dizer que, a não ser que tenha uma oportunidade fabulosa, né? Mas se for por questões assim, meramente de escolha, ninguém vai escolher ir para lá, morando aqui, né? Vivenciando isso aqui. É muito difícil. Por livre e espontânea vontade, ah não, cansei daqui, eu vou para lá. Tá? Então a gente se distribui, a população é distribuída, ela segue um movimento que tem a ver com oportunidade. Oportunidade de quê? Trabalho, alimentação, segurança, educação, conforto, perspectiva, né? Porque o que a gente faz agora, a gente está imaginando o que pode ser daqui ao tempo. Isso é perspectiva, é enxergar o futuro. Ah, aquilo ali me convém, então aquilo lá me serve, né? Porque a gente investe nisso daí. Então são critérios que são utilizados pelas pessoas para elas se deslocarem e se distribuírem. Em qualquer lugar do mundo é assim. No Brasil não é diferente. Então aqui no Brasil, nós já vimos que a gente tem 5 regiões pela divisão oficial política nossa. 5. A gente tem Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Né? Historicamente formadas por questões físicas, geográficas, culturais, nós temos essas regiões. Pô, professor, o norte de Minas Gerais fica no Sudeste, mas parece com o Nordeste, com o Nordeste lá de Fortaleza, com o sertão nordestino, com o semiárido nordestino. Pois é, consegue naquela área lá no norte de Minas Gerais, né, com o sul do semiárido, tem um clima muito parecido. Então as pessoas vivem muito parecidas. Mas mesmo assim o norte de Minas Gerais, que é o Vale do Jequitinhonha, ele é sudeste brasileiro, né? Então só para vocês verem que não é porque está na mesma região que obedece a mesma característica, tá? São coisas semelhantes, né? São aspectos semelhantes, mas não são iguais. Semelhante não quer dizer igual, idêntico, tá? Semelhante é que é parecido, lembra um pouco, só isso. Então a gente tem o Brasil dividido nessas regiões, nessa regionalidade, né? Professor, mas o que atrai mais gente hoje? Como é que o Brasil, a população se distribui? Bom, obedece o critério da oportunidade. Quem oferece mais oportunidade na nossa regionalização? O Sudeste. São Paulo é um forte atrativo de mão de obra. Rio de Janeiro também. Minas Gerais também. E o Espírito Santo também. Né? Ele está na região Sudeste, tem um clima agradável, tem recursos ali para serem utilizados, tá certo? Então o Sudeste é o primeiro, o segundo é o Nordeste, né? Por uma questão mesmo de aumento de população. O Sul é o terceiro, migração europeia aqui, tá? O quarto é a região Norte, Amazônia, Pará, Tocantins, Amapá, Acre. E por último o Centro-Oeste, que é a nossa região agropecuária principal aqui no Brasil, tá? Falando dessa distribuição, né, por causa da oportunidade, primeiro o Sudeste, tá? Na questão do emprego, qualidade de vida. Professor, por que o resto não é? Talvez por falta de investimento, por falta de alguma outra condição, né, que esteja faltando, ou que eles tenham escolhido não oferecer tanto, né? O Centro-Oeste tem condição de oferecer mais oportunidade? Tem, só que a vocação do Centro-Oeste é a agropecuária, então aqui não vai ter muita gente procurando mesmo, né? Então tem a ver com isso também, qual a vocação de cada estado, de cada região, tá bom? Para poder ver essa oportunidade, se interessa ou não. Aqui a gente está falando da formação étnica, né? Como a gente falou da distribuição da população, basicamente nossa população é formada por índios, africanos e europeus, né? Esses dois aqui, eles têm papel importante na sociedade, fundamental. Só que eles não se distribuem obedecendo essa questão de oportunidade, né? Os índios pelo menos não, eles se distribuem onde culturalmente eles já ocupavam as áreas deles. E os africanos, esses sim, depois que acabou a escravidão, né? Acabou, eles foram obedecer oportunidades que eram oferecidas ou proporcionadas para eles, não muito boas, com certeza, porque a gente ainda vivencia o preconceito, o racismo, né? Então os africanos, eles são parte efetiva da nossa população, formadores da nossa população do país.
e eles se distribuem de acordo com o critério da oportunidade, né? Não tanto quanto os índios, porque isso aqui já envolve a questão cultural de terra, né? Quando os portugueses chegaram aqui, já os aborígenes aqui já estavam ocupando as terras. Então daqui para cá a gente tem uma questão cultural muito forte. Esses aqui também não tinham, professor? Lá na África eles tinham, mas quando chegaram no Brasil não, tá? E por último os europeus, né? A nossa população de influência branca, né? Esses aqui também, eles buscam as oportunidades, se distribuem no território brasileiro, em determinadas regiões mais, em outras menos. No sul do Brasil a gente vai ver mais apelo da distribuição da população europeia, né? No norte e no nordeste a gente vai vendo que a pele pode escurecer um pouco mais por influência maior do indígena ou africano, e assim por diante. Tá legal? Deu 10?